Oi, oi. Olá, boa noite. Gente, dando aqui minha parça. Oi, Netinha. Que bom que você tá aqui. Nessas horas que a gente sabe quem é amiga de verdade. A Alessandra tá entrando. Alessandra, Eu estou aqui. oi, Tá, oi. Tá me ouvindo? tá me vendo, me ouvindo? Eu estou vendo uma imagem. Eu acredito que seja proposital. Ah, tá. Não, Não, proposital não. são office do ofício. Eu não Não, não era proposital, era a câmera virada errada. porque tá bonitona. Ai, Eu não obrigada. Eu não tô te vendo. De novo essa conversa, gente. Eu tô te vendo direitinho, tô te vendo, tô te ouvindo. O que será que eu tenho que mexer aqui? Será que sou eu ou será Eu, que é você? eu não sei. Eu não tô te vendo. Gente, Tá ajuda. divididinha. Tá dividida Tá a dividindo. tela e Eu consigo tudo. vê-la. Vocês estão me vendo? O pessoal que tá aí, a Gaju Criativa, que eu imagino quem seja a Gaju. Se uma pessoa que eu gosto tanto dela, que faz tempo que eu não vejo. Vocês estão me vendo, gente? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão vendo a Alessandra, estão ouvindo direitinho, vão falando aí com a gente pra gente ter noção, porque a gente não tem muita experiência com esse negócio, né? É um É, desafio. é, Hoje a gente está é, desafiado em todos os aspectos, né, Alessandra? sim, é um desafio tecnológico, é um desafio comportamental, acho que é Não rompendo sei, limites eu aqui. não sei. Eu tô, eu tô numa posição e você tá em outra. Você não tá me vendo, né? Não, Ainda não olha, tá me vendo? não. Meu Deus, deixa eu ver aqui. Eu estou. Peraí, deixa eu ver se eu consigo Bom, mexer estão aqui com a minha. nos vendo, Então, né? vendo, tá vendo as duas. Melhorou agora, Netinha? Você consegue me ver em que posição aí? Porque eu tava. Eu tô tentando fazer. Agora eu não tô te ouvindo. Pronto. Eu Ah, mexi aqui que é pra. eu vou entrar aqui no Instagram pelo notebook, porque aí eu vejo se eu tô te vendo, né? O teu telefone tá na posição vertical ou horizontal, Alessandra? Agora, eu tô te vendo pelo notebook, agora travou a sua câmera, pausou. Pausou? Ai, meu Deus. Alguém disse, melhorou, aqui está certo agora. Obrigada pelos apontamentos. Sim, pronto, vocês estão as duas na mesma posição. É porque eu Ah, virei o a meu minha. tá assim. É assim é o que? Assim é Horizontal, não, vertical. vertical. Eu te ajudo, minha amiga. Gente, isso daí é sintoma de algum transtorno, tá? Que fique claro. Isso aí é lateralidade cruzada, eu tenho desde pequena, eu não sei o que é direita, eu não sei o que é esquerda. Assim, eu sei, né, que são orientações, mas eu não, minha noção é muito vaga de direita e esquerda, Eu tenho. mas dá certo. Eu É, conheci, corrija-me se eu estiver equivocado, eu conheci como distúrbio de lateralidade. Eu também não sei o que é direita e esquerda. Eu sei se eu olhar para minha mão, porque eu me condicionei a entender direita e esquerda olhando para minha mão. Para dirigir é uma maravilha. isso, o meu vem muito da dislexia, porque a dislexia também tem essa desorientação espacial, né? Então, a minha orientação espacial é toda, né? Toda Toda perdida. bugada, como Isso. diz a minha filha, toda Mas bugada. isso vem da dislexia mesmo. A gente tem essa dificuldade de percepção espacial. É, eu acho que a gente já se orientou assim. Eu não estou te vendo pelo celular, eu estou te vendo pelo notebook, então eu consigo olhar para você, apesar do meu notebook estar com um delay enorme, né? Mas tudo bem, vai dar Eu certo. estou aqui, eu tive que fazer uma adaptação aqui. Então, se eu movimentar demais o meu celular, vocês vão dando aí um feedback. Aí vocês que estão assistindo. Então, bora lá. Bora começar o assunto da nossa live. O tema é desafiando o TDAH. E aí a gente andou conversando a respeito disso e a gente sabe que para estar aqui, por exemplo, é um desafio para mim e para a Alessandra. Para mim, Ah, peraí, rapidinho, especialmente. sem Sim. te cortar.
acho que primeiro era interessante a gente se Eu vou, apresentar, né? vou já chegar aí. A Ah, gente, tá. nosso roteiro, a gente é muito boa, né? Nosso roteiro tá. Então eu já ia dizer, Alessandra, apresente-se, por favor. É, Quem é? então, é, é, até que eu tô aqui em dois lugares, né? Tô olhando o notebook, tô olhando o celular. Então tá, vou me apresentar, e aí eu acho, a gente se apresenta e depois você fala o porquê da gente fazer essa live, né? Da onde surgiu essa ideia, de quem foi a ideia, né? E aí, aí você faz as explicações. Eu sou a Alessandra, é, eu sou pedagoga, psicóloga e neuropsicóloga. Atualmente, na neuropsicologia, eu trabalho com os transtornos do desenvolvimento, né? Com a avaliação desses transtornos. Então, basicamente, eu faço os diagnósticos de TDAH, do transtorno do espectro autista, deficiências intelectuais, demências, né? Então, a gente também trabalha com idosos, fala um pouquinho das demências e tudo. E, particularmente, eu tenho até focado um pouquinho mais do TDAH, porque é o que tem na prática clínica, é o que mais tem aparecido, né? São principalmente crianças, né, com suspeitas do TDAH. E adultos estão surgindo, mas bem menos, mas na prática surgem também muitos adultos com suspeita de TDAH. Acho que é isso. Bom, a Alessandra e eu, nós nos conhecemos desde a nossa adolescência, né? Não que a gente seja velha, mas já tem uma estradinha, né? A gente estudou junto, foi um privilégio estudar com a Alessandra, é uma pessoa que eu considero bastante, tenho em alta conta, inteligentíssima, uma pessoa com quem eu aprendo. Inclusive, aprendi e ainda aprendo. Me inspira quando eu vejo, principalmente pela internet, né, Alessandra? Porque a gente hoje não tem assim um convívio próximo, né? Fisicamente falando. E, bom, quanto a mim, meu nome é Edna, eu sou a idealizadora do projeto Zoe Atelier. É um projeto que visa tratar de artesanato como pano de fundo, eu costumo dizer assim, mas como eu acredito que eu tenho, eu vou chamar de chamado, tá, gente? Ainda que não levando para a questão da fé. Mas eu acredito que eu tenho uma missão na área da comunicação. Então, eu aproveito esse espaço para me comunicar com as pessoas que me seguem, né, com as pessoas que de repente se identificam com o conteúdo que eu tenho postado. E eu sou portadora de TDAH. Eu descobri isso já depois de adulta, depois de ter sofrido um bocado. Então, eu obtive um diagnóstico e eu posso dizer que o diagnóstico, e eu sei que eu não vou ser a primeira pessoa que vou dizer isso, mas para mim foi um alívio muito grande. Foi um divisor de águas, foi assim uma oportunidade que eu tive de me reconhecer em muitos momentos. Então, para mim foi muito bom. Mas em relação a essa live especificamente, nós conversamos a respeito da possibilidade de fazermos falando do assunto, porque é um assunto que me interessa, por se tratar da minha realidade, né? E também porque eu tenho, na medida em que eu vou estudando sobre o TDAH, eu tenho observado que hoje a gente consegue identificar em muitas pessoas o TDAH. E antigamente, acredito eu que por uma questão de subnotificação, né, Alessandra, a gente não tinha, assim, tanta recorrência. Embora também haja, suponho eu, e eu acredito que você vai falar mais sobre isso melhor até, muito erro, né, muito autodiagnóstico, muito erro de diagnóstico. Isso, eu tirei. Calma aí, que você sumiu aqui de mim. Ai, meu Deus. Eu tô com três abas aqui abertas no notebook, mas o celular tentando manter. Ah, tá. Então, se você tem suspeita de TDAH, ou se você já tem um TDAH diagnosticado, se você conhece alguém que tem TDAH, né, esse é um assunto que eu tenho certeza que vai interessar, que vai agregar sempre, é assunto de qualidade. Então, bora lá, Alessandra? Vamos. E essa live, ela surgiu meio que assim, na nossa
nosso desafio mesmo, uma conversa meio informal, né? E eu falei que eu tinha muita vergonha, né? E, e a Não Edna, do não, eu também não sei. TDAH, né? Mas da live, né? Em É, si. da live. É, Isso. A gente é, vinha conversando sobre isso, sobre o TDAH e tudo, e aí surgiu a ideia da live, né? Da gente também se desafiar, que eu acho que, pessoalmente, para mim, é um desafio muito grande, né? Eu, apesar das pessoas que me conhecem acharem que não, mas eu sou muito tímida, eu tenho muita vergonha, assim, dessa exposição pública, né? Eu sou com quem eu conheço, eu sou muito ativa, muito extrovertida, mas publicamente eu tenho essa vergonha, tanto que meu perfil profissional é bem parado, que eu tenho vergonha dessa exposição. Mas eu acho que mais do que isso é a gente também poder compartilhar o nosso conhecimento, né? No meu caso, meu conhecimento é teórico, lógico, e a Edna com conhecimento prático do transtorno, né? E você falou a questão da subnotificação do TDAH. O TDAH, ele é um transtorno antigo, bem antigo mesmo, desde o início do século passado, desde 1900. Ele já acontecia, né? As pessoas já tinham a ideia que esse transtorno existia, né? Só que lá no início eles não tinham como um transtorno mental, mas como um transtorno moral, né? Principalmente porque, tem até uma pergunta, né? Qual a principal característica do TDAH? Uma das características do TDAH é a impulsividade, né? Então, lá no início, lá do século passado, né, era tido como um transtorno moral, né? E não como um transtorno mental, né? Era como se fosse um transtorno de comportamento unicamente, né? E aí, com o tempo, foi se estudando e foi se posso, entendendo. posso só para a gente entender direitinho essa questão do transtorno moral. Você pode ser mais clara? Assim, eu imagino em que aspecto você quer se referir? Porque hoje, por exemplo, eu, como portadora de TDAH, às vezes eu me cobro muito, porque em determinados momentos eu corto a fala das pessoas, por exemplo, ou eu tomo atitudes das quais eu me arrependo profundamente depois. Não tanto mais depois do tratamento, porque todas essas coisas ao longo dos anos, com a maturidade com o tratamento, elas melhoram, né? Mas ainda tem algumas situações das quais você olha e diz, meu Deus, por que eu fiz isso, né? Onde foi que eu... Isso, É isso? Você pode se isso, aprofundar um pouco nisso? isso. É porque isso foi no início do século, né? 1900, vamos dizer assim, né? Lá nos meados de 1900. Então, não tinha os estudos, a qualidade de estudos e pesquisas que se tem hoje, né? Então, eles tinham isso como realmente é isso, porque a gente, na maioria das pessoas enxerga o TDAH como falta de educação, como falta de limite. Então, você vê uma criança TDAH, é a criança que está correndo o tempo todo, que está subindo, que mexe em tudo, que te desafia o tempo todo. Então, por vezes, compreende-se isso como uma falta de educação, mas não é. Não é porque a criança não foi educada moralmente, comportamentalmente para isso. Né? Então, hoje a gente já entende que isso não tem a ver com a educação ofertada. Você pode ter a melhor educação que você tiver, mas você vai continuar com essa impulsividade de cortar a fala das pessoas, de, por vezes, tipo assim, tem duas pessoas conversando, né, assim, frente a frente. A criança vai passar pelo meio e ela não vai perceber que ali ela atrapalhou uma conversa, né? Ela não percebe, né? E aí você vai falar, nossa, que criança sem educação. Mas não é falta de educação, é a impulsividade dela que é, pô, ali é o melhor caminho, eu vou pelo melhor caminho. Então ela agiu na impulsividade. E foi, né? Então, é essa ideia que eles tinham a princípio, de uma questão moral. E aí, com o tempo, isso foi melhorando, e aí entendeu-se melhor esse transtorno, né? E aí a gente tem como um transtorno também de comportamento, e aí a gente também entendeu que é um transtorno mental, que é um transtorno do cérebro, né? O cérebro, ele funciona diferente de uma pessoa TDAH, uma pessoa típica, né? Uma pessoa que não tem o transtorno, né?
E Aí, aí, não, aí pode ir. volta também para uma questão que, inclusive, nós conversamos antes, né? Antes da live, outro dia. Quando eu disse para você, Alessandra, é uma das coisas que eu queria trazer e falar em público a respeito da ideia que muitas pessoas têm de que o TDAH é uma doença. E aí você até falou um pouquinho comigo a respeito disso. Você pode falar um pouquinho também para quem está acompanhando? O TDAH é uma doença? Então, ele é um transtorno, né? É diferente de doença, né? Ele é um transtorno mental. Ele vem, né, desde sempre, né? Então com você nasce com TDAH, né? Então não é uma coisa que acontece ao longo da sua vida. Não, você nasce com TDAH, né? Só que aí, assim, os sintomas eles vão acontecendo ao longo do tempo, mas o transtorno você já vai nascer com ele, né? Você não adquire o TDAH. Ele tem causas genéticas, né? Então, é, como é que fala? Ele já vai estar no seu DNA, né? Então, ele tem uma causa genética, E isso né? até Então, diz, assim, às vezes a gente ouve alguns vídeos, é muito comum, não sei se é porque eu já acompanho mesmo desse tema, você vê algumas pessoas, hoje há um índice de pessoas que estão desenvolvendo TDAH pelo excesso de informação. Eu digo, gente, como assim desenvolvendo, né? Dá a impressão de que a pessoa ficou ali consumindo muita informação na internet e aí, de repente, pronto, descobri que eu digamos assim, contrair o TDAH ontem, né? De ontem para cá, do mês passado para cá. isso. Sim, né? Tanto que um dos critérios diagnósticos do TDAH é ele iniciar na infância. Então, não tem essa de que, agora, depois dos meus 20 anos, eu comecei a ter desatenção, comecei a ter hiperatividade, comecei a ter impulsividade. Não. Ou você tinha quando criança, aí sim, quando a gente vai fazer o diagnóstico do TDAH, a gente vai lá na história, né, de um adulto, no caso, a gente volta lá na infância desse adulto, para saber se isso já acontecia lá na infância. E aí sim, porque os sintomas do TDAH, que são os principais, né? Desatenção, hiperatividade e impulsividade, eles podem ser confundidos também com outros transtornos do neurodesenvolvimento e também com transtornos de humor e de personalidade, né? Então, por isso que é importante você ter uma equipe multidisciplinar na hora que você for fazer seu diagnóstico, né? Então, o que acontece? Às vezes vai só no psiquiatra ou vai só no neurologista e fecha o diagnóstico. Então, é importante você procurar também outros profissionais, né? Tanto o psicólogo como o fonoaudiólogo, para encaixar os critérios todos, né? Para encaixar em todas as características do TDAH. Então, é importante uma avaliação também multidisciplinar, para que a gente consiga compreender todo o funcionamento cognitivo da pessoa. No seu, você também faz laudo, né, Alessandra? Faço. Você também vou depois explicar um pouquinho para a gente como que é isso, se você puder. Nesse processo que você está colocando de multidisciplinaridade, em que você ouve vários profissionais, você também costuma ouvir a família dessa pessoa? No caso da criança, acredito que sim, né? A mãe, né? E a mãe, o pai, né? E no caso do adulto? Sim, tanto do adulto como a criança, óbvio, né? A criança, dependendo até da idade, ela não tem nem dimensão do tanto que os sintomas do TDAH comprometem a vida dela, mas de adulto, a gente faz uma entrevista com um familiar próximo ou com familiares, dependendo, né, da família, de quem gostaria de participar, para poder entender se isso começou lá na infância. O papel da família no diagnóstico é muito importante, porque às vezes você nem lembra da sua infância, e às vezes você nem encara aquilo que aconteceu na sua infância como um sintoma, né? Como algo que trazia um comprometimento na sua vida, né? Às vezes, eu era uma criança, tipo,
Ah, não, eu era bagunceira, mas porque sim, que eu era bagunceira. E às vezes Preguiçosa, não era. né? Eu ouvi Era muito preguiçosa. preguiçosa, é desorganizada, é preguiçosa, é inábil, né? Em algumas, desajeitada, né? Você sabe, é muito desengonçada, muito desajeitada, né? Eu ouvia muito isso. Isso, a gente ouve muito isso quando a mãe nos procura, né? Ah, não, ele é muito, muito perdido, ele vive voando, ele é avoado, né? Aqui em Brasília a gente usa muito esse termo, né? Ele é avoado, quer dizer, tá sempre, né, desatento. Ah, ele erra tudo, ele não presta atenção. Então é sempre, ele é desorganizado, o caderno dele é horroroso, é uma bagunça o caderno dele, sabe? Então assim, são essas histórias, né? Quando a mãe vem com essa conversa, aí a gente já vai para o caminho do TDAH, né? Que é desatento. Nossa, ele é impossível. Ele é impossível, a professora não aguenta mais ele, Eu tô te sabe? ouvindo. Eu vou mexer aqui um pouquinho para ver se eu ajusto aqui a minha câmera melhor. Mas pode É, falar, pode falar. então, assim, são essas a procura que a gente tem, né? Geralmente a mãe chega com essa. O adulto, ele já vem com sintomas diferentes, né? Ele já vem assim, que está desatento, que não está conseguindo prestar atenção nas coisas, que está brigando muito no trânsito, é, é, Eu né? tô, eu tô me E, e isso. Por quê? Porque a impulsividade faz isso, né? A impulsividade faz brigar no trânsito, faz acelerar um pouquinho engasguei. mais, faz meio que perde um pouco a noção do perigo, né? Então, quando a gente vai avaliar o adulto, aí a gente vê muitos adultos com problemas na justiça, que briga na rua, sabe? É, então, a gente vê isso em adultos TDAH. Perguntaram, mas pode ser hereditário? Sim, tem um fator hereditário. Ele tem causa genética. A gente sempre investiga. Tem alguém com TDAH na sua família? Aí você já vai ver, ai, fulaninho é super hiperativo. Fulaninho, olha, tem um primo, sobrinho assim. Então tem sim uma causa genética, uma causa hereditária, sim. Se eu não vou saber precisar a porcentagem, né, da sua chance de ter, por exemplo, um filho TDAH. Mas se você tem TDAH, você tem uma chance de ter um filho TDAH. Então, se na sua família alguém tem, há uma possibilidade sim de você ter TDAH. Ou ser TDAH, né? Eu acho que ser é até mais eficaz nesse sentido. Bom, você tem características principais, a intensidade, a desatenção e a hiperatividade. E isso me faz lembrar de TDAH e tipos, né? São 3 tipos. E aí você pode E hoje, pelo DSM-4, que é o Manual dos Transtornos Mentais, né? Ele fala em 3 tipos de TDAH, tá? Então, nós temos o TDAH predominantemente hiperativo, então é aquela pessoa que né, que tem a parte de movimento, né? Tá sempre agitada, questão de movimento mesmo, sempre mais agitada, se mexe mais, não consegue ficar com o corpo parado, então predominantemente hiperativo, tenho predominantemente desatento, né? E tem o TDAH combinado, que é aquele que a pessoa tem os dois ali paro a paro. Tá? Então, para fazer o diagnóstico, a gente tem critérios dentro do DSM, então a gente tem critérios a serem preenchidos. Eu vou ver se eu acho aqui os critérios certinhos. Aqui, são. A gente vai ter critérios, é porque eu não estou conseguindo enxergar aqui. É uma listona de critérios, né, que a gente tem são 18, para.
se eu não me engano. Eu olhei esses dias porque alguém me Isso, perguntou, né? isso, são 18. São 9 de desatenção, 9 de hiperatividade, são 18, né? E aí você tem que ter no mínimo 6 de cada, né? Para fechar o critério. Eu achei aqui, ó. Perguntaram, eu vou dar as características bem certinhas, do jeitinho que está escrito, que eu acho que fica mais fácil. E aí qualquer coisa a gente vai explicando. Então, prestar atenção aos detalhes e cometer erros. Então, esses daqui são critérios de desatenção. Então, a gente vê isso tanto em crianças como adultos. Então, por exemplo, no trabalho, os adultos, eles cometem muito erro por descuido. Ah, perdi o prazo, sabe? Escrevi data errada porque eu não prestei atenção nesse detalhe da data. Então, era junho, eu escrevi julho e não me atentei a isso, né? Atenção concentrada, então dificuldade de ficar concentrado numa coisa só, né? Então tá ali, tá lendo e tá aqui. Então, o cérebro do TDAH, ele tá lendo, mas tá voando também. Tá prestando atenção ali na leitura, mas por vezes ele dá uma viajada, ele trava, né? Eu acho que esses sintomas, eu acho que a Edna pode falar até melhor dos sintomas de desatenção, dos quais ela já passou perrengue. Ah, não, a vida toda, né? Eu ouvi muito durante toda a minha vida coisas do tipo: acorda, você está em outro planeta, volta para a Terra, né? Recentemente, agora são os termos mais atualizados, né? Porque quem precisa fazer o download da alma, você está onde? A tua alma foi para aqui, né? Para que espera, coisa desse tipo. Você tem que parar com os Isso, seus voos e tal. Muito. isso provavelmente o seu tipo é o tipo combinado. Que eu lembro, né? Eu vou falar do que eu lembro, assim. Eu lembro que você era muito, muito agitada mesmo, né? Na nossa adolescência. Para quem entrou agora, nós estudamos juntos, né? Fizemos o ensino médio juntas, na mesma escola. Acho que a gente não chegou a estudar na mesma sala, mas era na mesma escola, tal. Era muito E a gente, próximo, né? né? A Mesmo gente não estudando andava na junto. mesma. Isso, a gente era da mesma galera. E ela era muito agitada, né? Sempre foi muito agitada. Hoje eu. Aí, ó, também lembro dela agitada. Então, então não sou só eu que tenho essa percepção de agitação da Edna. E ela não tinha noção de perigo. Eu lembro assim, ela. Né? Isso melhora com a maturidade, essas coisas melhoram com o tratamento, mas. E a impulsividade, né, eu lembro que era muito grande, assim, dela, né? Então, a gente vê assim. Então, ela obteve o diagnóstico, né? Ela me falou, adulta. Mas ela falando, eu vou lembrando né, alguns fatos que aconteceram com a gente na adolescência e o TDAH já estava lá, né? Então, E a amiga, assim, nossa, né, muito próxima, assim, que depois me falou. Um dia eu vi uma postagem de uma nossa escola sobre TDAH há alguns anos, inclusive. Eu falei: na sua casa, você alguém na sua casa tem TDAH? Ela respondeu para mim muito chato: gato, eu não acredito, né? Estava lá. Interessante até da gente falar, né, Alessandra? Aquilo que nós falamos no início da comunicação. Nós não tínhamos ideia direito, mesmo fazendo magistério. Gente, o áudio melhorou. Alguém tinha comentado que o áudio estava ruim. Aí mexi aqui no celular, mas eu estou ouvindo um eco. Tá dando eco. Eu não sei se está com outra coisa ligada, mas está dando um ecozinho. Perdão, E aí, gente. a gente não sabia. Então, por exemplo, eu tive que trabalhar muito a questão da minha autoestima, justamente porque eu demorei a entender quem eu era. Né? Eu só sabia, alguém está falando, seu áudio está cortando. Eu só sabia que eu tinha algumas dificuldades e lá dentro, eu pensava assim, tem alguma coisa errada comigo. Tem de errado comigo, né? Então, só depois do diagnóstico, que eu fui entendendo as características do diagnóstico, foi que eu fui vendo que, na realidade, não havia nada de errado. Né? Só tinha o cérebro, de fato, que sempre funcionou de forma diferente. Isso. E é importante você falar isso,
Porque, às vezes, a demanda que chega para a gente, psicólogo, na clínica, é baixa estima, né? Aí a pessoa chega lá com baixa estima, com ansiedade, com depressão. Burnout É também, isso. burnout. E aí, quando a gente vai investigar, a gente vê que é o transtorno. Por isso que é importante a gente procurar o diagnóstico. Por quê? Porque o TDAH ele pode se confundir com outros transtornos, né? E vice-versa, né? Então, o TDAH ele também pode, outros transtornos também podem se confundir com TDAH, né? Então, por exemplo, eu tenho um transtorno bipolar, né? Então, quando eu estou na minha fase de mania, eu viro, né? Vamos dizer assim, eu tenho todos os sintomas de TDAH. Eu fico impulsiva, sabe? Falo demais, me coloco em situações de risco, né? Então, assim, hoje eu entendo, assim, às vezes eu parava assim, gente, será que eu sou TDAH, né? E aí E eu depois era que o eu... contrário, eu ficava, será que eu sou bipolar por conta dessas questões, mas principalmente por conta da oscilação do humor? Te cortei, desculpa. Não, não, mas é isso mesmo. Por isso que é importante, você tá vendo? Nós temos dois transtornos, né? O meu é um transtorno de humor, o seu é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento, mas que se confundem. Por isso que é importante também o diagnóstico multidisciplinar, né? Porque, de repente, por exemplo, se eu fosse num neurologista, ele ia falar, você é TDAH, né? Por toda a minha sintomatologia, né? E aí, como eu procurei o psiquiatra, ele já começou a entender que não, né? Porque ele já tinha também um conhecimento sobre os transtornos de humor, né? Então, fez essa diferença na minha vida, né? Então, hoje eu consigo perceber. Quando eu tô na fase de hipomania, tá tranquilo, né? Mas quando eu tô na fase de mania, eu tenho todos os sintomas do TDAH, da impulsividade, agressividade, como mais, né? Isso são sintomas também do TDAH, da hiperatividade, né? Então, quais são os sintomas da hiperatividade? Fala demais, e fala mesmo, e tem uma fala acelerada, ó, né? Corta, né, as pessoas na fala. Então, não é porque ela não tem educação, porque ela não tem essa percepção, né, de segurar. A gente chama do controle inibitório. Não tem controle inibitório, ela não inibe, seu cérebro não inibe, e ela só vai, A gente né, trabalha então tem dificuldade. isso, né? Na terapia a gente melhora, né? Importante dizer isso, né? Isso tudo a gente está falando assim, né, Sim. como a gente faz para descobrir se tem ou não TDAH, lógico, que tem que procurar psicólogo, tem que procurar um neurologista, né? Quem tenha conhecimento do assunto de fato, então, de preferência neuropsicólogo, que tem muito, né? Que tem conhecimento um pouco maior sobre o diagnóstico dos transtornos de neurodesenvolvimento e tudo, mas o psicólogo também ele está apto para fazer esse diagnóstico também. Ele é um diagnóstico clínico, então não tem um exame. Vou fazer um exame de sangue e vai estar lá. Vou fazer um exame, uma imagem, né, do cérebro, uma ressonância, não sei o nome certo, né, disso, mas eu vou fazer uma imagem no meu cérebro, vai estar lá o TDAH. Não, ele não vai estar lá o TDAH, né? Então, é clínico, clínico no sentido do que a gente vai avaliar a parte cognitiva da pessoa, e também a gente vai fazer entrevistas, observar comportamentos, né? Por que é importante você conhecer os critérios? Porque quando você chegar a procurar ajuda, você já vai meio que no caminho, olha, eu sou assim, eu sou assado, meus comportamentos são isso, meus comportamentos são impulsivos. Eu, quando criança, era muito hiperativo, eu era muito desatento, então você já vai dando Meu o caderno era caminho. assim, assado, né? Às vezes não fala nem, eu era muito levado, por exemplo, né? Mas vai falando do que, eu fazia assim, eu puxava o rabo do gato, vai falando de, né? Tem uma entrevista que a gente faz com a criança, e uma das perguntas é tipo assim, você costuma pular muro? Sabe, assim? Uhum.
Porque tem uma questão aí do medo e da hiperatividade, né? Porque o normal, assim, né? Vamos dizer assim, o normal seria você meio que ter um medo de pular o muro, né? Aí quando a gente pergunta para criança, tem criança que fala assim, ih, eu pulo geral, eu pulei um muro altão. Outra já fala assim, ai, tia, eu não sei, dependendo do que vai acontecer, eu ia pular. A outra já fala, não, não, eu não pulo de jeito nenhum. Então, pela resposta da criança, a gente também já vai tendo noção, né, até do Dessa nível do possibilidade. TDAH dela. Isso, E é interessante também, eu tô lembrando, né, que eu passei muito tempo da minha vida achando que eu simplesmente era uma pessoa mega corajosa. Eu falei, como eu sou corajosa? Acho que eu tenho isso como um diferencial. E hoje, e até te ouvindo quando você fala assim, ela não tinha medo de correr riscos, né? Na realidade, eu penso que Deus me livrou em muitos momentos, porque muita coisa realmente não a gente tem uma dificuldade realmente de avaliar os riscos, né? isso. É, exatamente. Essa dificuldade de avaliar o risco. Então, isso no TDAH ele é meio comprometido, né? A flexibilidade cognitiva dele, né? O que é flexibilidade? Ser flexível, é maleável e mudar de ideias, essas coisas. No TDAH ele é meio comprometido, né? Então, ele, tipo assim, ele não tem noção mesmo do risco que ele está sofrendo, ele só vai. Eu falo assim, esse dia eu estava fazendo diagnóstico de um adulto, né? De um homem adulto, e aí eu perguntei assim, quando você é adolescente, você só ia? Tipo, você não pensava? Aí ele, eu só ia. Aí eu falei, viu? São critérios que a gente entende, né? Perguntaram aí, chupadeira é sinal de TDAH? Não tem nada que demonstre, assim. Não é sinal de hiperatividade, não é sinal de desatenção. Quando chega essa demanda para mim na clínica, eu procuro ver mais as questões dos transtornos de humor, de ansiedade, humor mais deprimido, questões do apego, né? O apego, principalmente quando a gente fala em chupar dedo mais criança, alguns adultos continuam com isso, mas ou de um transtorno compulsivo, né? Então, o chupar dedo eu vou mais para outra linha, né? Mas tudo precisa de uma análise completa. E aí, a Rayane é minha amiga psicóloga, qualquer coisa que eu estiver falando besteira, você interrompe, tá? Quantas sessões são suficientes para um diagnóstico de TDAH? Eu parto, porque assim, eu não faço uma avaliação só do TDAH, eu faço toda uma avaliação, né? Então, a minha avaliação, ela vai dizer se é TDAH, se não é. Se é TDAH, onde está seu comprometimento, né? Quais são as áreas cognitivas que foram afetadas, do que você precisa melhorar. E aí eu avalio também outras partes. Por quê? Porque a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, né? Então, eu preciso saber se é TDAH ou se é transtorno de ansiedade, tudo, né? Em geral, eu consigo fazer, né, em 8 sessões, de 50 minutos, né? E aí é com entrevistas com a família, com a aplicação dos testes, né? É, com a aplicação de escalas, com, com, com o combo todo da avaliação. Eu consigo fazer em 8 sessões. Tem gente que faz menos? Tem gente que faz menos, porque depende muito, por exemplo, eu faço a anamnese da pessoa, né? Que é a história de vida da pessoa. E aí ela coloca alguma coisa que fala assim, pô, pode ser um transtorno de humor, né? Então, o transtorno de humor, até para a gente avaliar, ele não é só uma escalinha, né? Eu preciso estar ali tete a tete com a pessoa, tá conversando, tal, compreendendo toda a vida dela, para poder dar esse diagnóstico diferencial. Aí pode ser que demore mais, né? Tem pessoas que, por exemplo, são tão desatentas que eu consigo fazer um teste numa sessão, porque ela não compreende o que eu falo. Tipo, olha, você tem que fazer o risquinho. Aí ela, o quê? Aí o risquinho. Aí a pessoa, mas é assim, é assado, então demora para compreender, né? Devido à desatenção mesmo, né? A memória auditiva.
a memória operacional tá mais falha, aí demora mais um pouco. Mas 8 sessões dá para ter um diagnóstico bem legal. Dá para fechar um É diagnóstico, fazer uma avaliação. uma robustez muito grande de informação com 8 sessões. Eu posso contar a minha experiência nesse sentido de diagnóstico? Sim, Quando eu comecei a desconfiar ser portadora do TDAH, eu já procurei uma psicóloga especializada em TDAH e já reportei a minha desconfiança, né? E ela fez um teste ao longo da sessão comigo, com muitos questionamentos e tal, e ela, na primeira sessão, ela já bateu o martelo e falou, Edna, sim, com base nesse teste, agora eu vou te encaminhar para um psiquiatra e tal. Eu não morava no Brasil na época, né? Então, não sei se de repente também esse protocolo varia também de país para país. E aí, quando eu procurei o psiquiatra, quando ele me atendeu, ele falou, olha, eu tenho, ela tem um laudo escrito, né? Mas eu também vou te fazer algumas perguntas. E aí ele me fez 3 ou 4 perguntas, ele falou, olha, eu não preciso de mais, né? Com base nessa conversa curta, eu já consigo ver uma série de sinais em você, pela experiência. Depois eu tive que mudar de psicólogo para poder seguir com a terapia e também eu ouvi uma terceira vez isso, né? Olha, eu não preciso caminhar muito com você, porque você já tem aqui uma série de sintomas de desatenção, enfim. E uma história de vida também que remete a essa possibilidade, né? Então, isso. Não tá errado o que eles fizeram, sim. Não é errado. Pode sim, dependendo da experiência da pessoa, né, do neurologista, do psicólogo, porque os sinais são muito claros, porque não tem um exame, né? Tem um exame para dizer que sim ou que não. A gente vai realmente. Na entrevista, são né, nos formulários, né, tem protocolos, né, específicos para saber se é TDAH ou não. O que a gente faz na avaliação neuropsicológica é porque ela vai além do diagnóstico, tá? Então, por exemplo, eu vou avaliar a atenção, então eu consigo dizer se onde está o maior comprometimento, é na sua atenção visual, é na sua atenção auditiva? É na sua atenção compartilhada? Então, eu consigo perceber isso na avaliação neuropsicológica. Então, sua memória, é a sua memória de curto prazo que está deficitária? É a sua memória de longo prazo? É a sua memória operacional? Então, eu consigo também dizer em quais não é locais, estou procurando a palavra, mas não achei a palavra adequada, mas aonde você está tendo maior prejuízo? Onde são seus prejuízos cognitivos? Isso, quais suas áreas estão com maior prejuízo? Porque às vezes você faz o teste e dá lá a sua atenção, por exemplo, a sua atenção concentrada dá prejudicada, né? Então você tem dificuldade de concentração. Mas a sua atenção talvez dividida, então de prestar atenção em dois estímulos ao mesmo tempo, não está tão prejudicada, né? E a gente consegue também ver o grau desse prejuízo também, assim, está muito prejudicada, está um pouquinho prejudicada, a mesma coisa com a memória, a mesma coisa com as funções executivas. As funções executivas é isso que você fala, de impulsividade, do controle inibitório, de falar, sabe? De falar sem pensar. Então, a gente consegue também perceber... Da memória operacional também, né? Do executar, propriamente dito, né? Isso! Então, a gente consegue perceber aonde está. Porque quando você for para terapia, por exemplo, peguei uma criança, olho o laudo dela. Tá lá, atenção dividida deficitária. Então, eu vou trabalhar aquilo, né? Atenção concentrada, ok. Ou então, na média. Então, eu já... Não, essa eu não vou trabalhar tanto. Vou trabalhar mais as outras funções que estão prejudicadas. Então, a importância da avaliação neuropsicológica não é no sentido de te dar o diagnóstico, né? Mas no sentido de perceber quais os comprometimentos que o transtorno vai causar na sua vida. Perfeito. Pessoal que está entrando, vocês têm alguma pergunta?
isso que a gente está falando, alguma dúvida, coloca aí também, aproveita que vocês estão aí, coloca se tem alguém que tem TDAH, se você conhece alguém com TDAH, se você desconfia de alguém, né? A gente quer saber também. Né? A gente quer saber o motivo pelo qual vocês estão aqui conosco, não é só porque a gente é bonita e fala bem, né, Alessandra? É, porque nossa beleza é ímpar. Nem precisei colocar filtro agora, tudo em plano e tal, né? Exato. Fazendo que a gente tá perdendo a vergonha, né, Alessandra? Tá ficando, a gente tá quase menina íntima desse negócio já. Não, daqui a pouco a gente vira blogueira. Daqui a pouco a gente já tá fazendo live toda Eu tô semana. olhando. Vamos tá no YouTube, Sim, desculpa, vai. Isso é rotina. Não, Pedir desculpa por cortar. É a da impulsividade. Alguém disse, eu tenho um marido TDAH. E a Eliane estudou com a gente também. Se for que eu tô Eliane, brincando, legal que você tá aqui. Você não só não me segue acredito. ainda, mas pode me seguir, Eliane, por favor. Eu não acredito que o marido dela é TDAH, não. É ela que estressa ele demais e, e tira o juízo, né? Ah, então manda ele vir fazer. Já teve o diagnóstico? Não, realmente eu não sabia. Samara, ansiedade, insônia, hiperativa, entre outras coisas. Com diagnóstico, a Samara também eu conheço, Samara. Eu acho que ela está exagerando um pouquinho aí, não tá não, Samara? É bom a Samara, é bom esse comentário da Samara, porque nós falamos no início da questão do perigo do autodiagnóstico, né, Alessandra? Hoje em dia isso tá assim, tá? Eu tô lendo, não consigo me concentrar as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, Viu? A sua mega prejudicada, você tem que trabalhar isso. E aí é bom você falar essa questão do ter que trabalhar também, porque também foi uma das propostas, quando eu pensei de falar a respeito disso, porque, primeiro, o TDAH, você já disse lá no início, né? Não é uma doença, é um transtorno, é uma desordem, digamos assim, né? E tem gente que acha, eu já ouvi coisas desse tipo, não que eu não me sinto mal com essas coisas, às vezes eu tenho pena da falta de conhecimento da pessoa, mas eu já ouvi coisas do tipo que quem tem TDAH é louco, é burro, inclusive eu, durante muito tempo, eu entendi isso, nossa, eu só posso ser burro, porque tem coisas que por que eu faço determinadas coisas, por que eu ajo dessa maneira para me arrepender depois, né? Não, você sabe de mim, já conversamos. Um pouquinho. Ela precisa É, da tua ajuda, Alessandra, Samara. Ela precisa de uma ajuda profissional, realmente. tá, gente. Assim, a avaliação a gente não consegue fazer online. Tem muitos testes online, né? Dá para fazer muita coisa online até. É, eu tenho uma dificuldade com online, né? Gosto mesmo do tete a tete. Tô perdendo a vergonha, né? Em relação ao online, mas a gente vai indo. É importante quando a gente vê familiares, né? Com que a gente suspeita do TDAH e né, uns toquezinhos, né? Vai mostrando umas postagens do Instagram, porque o autorreconhecimento, ele é muito importante, né? Isso eu acho que é importante em toda a questão psicológica, né? Quando a gente fala emocionalmente e tal, o reconhecer-se e aceitar-se, porque isso é aceitação, né? Então, isso entra na questão da autoestima. É aceitação. Quando você se aceita, né? Como você é, porque isso é como você é, você não vai mudar. Você consegue melhorar em muitos aspectos, mas você não muda isso. Né? Então, quando você se aceita, tudo fica mais claro, né? Igual você falando, ai, é normal eu pedir desculpas porque atravessei. Então, mas você já compreendeu, só que nem sempre você consegue segurar a sua fala, né? E tá tudo bem. A gente também tem que começar a entender isso. E quando você falou da questão de burra, essas coisas, eu vejo muito em escola, né? Além de tudo, eu sou professora. E é sempre assim. Ai, nossa, aquele menino é muito burro. Ele não aprende. E aí, quando a gente vai ver, tem um transtorno ali associado, né? A criança, eu tenho um aluno
eu sou apaixonada por ele, né? É, cara, ele não para um segundo mesmo, quieto, não para. Ele tá prestando atenção na gente assim, ó, sabe? E ele realmente tem uma dificuldade para aprender muito maior, porque ele não presta atenção, né? Ele não consegue se concentrar. É, a memória operacional dele, com certeza, é deficitária. Ele não consegue. O autor ensinando o som da letra, né? Então, com certeza, ele não consegue armazenar aquilo, porque a atenção dele é falha, né? E aí fica todo mundo, ai, fulaninho é muito burro, fulaninho é chato, é impossível, né? E não é. É porque realmente ele tem um transtorno. Outra coisa que você falou, que eu lembrei, é quantas pessoas TDAH, elas param de estudar, exatamente por isso. Deixam os estudos, largam o estudo, exatamente por isso. É um dos prejuízos, né, do TDAH. TDAH não tratado, não acompanhado. Isso. Porque, igual, por exemplo, você tá com. Peguei esses dias uma criança de 11 anos que não está alfabetizada, né? Que ainda não aprendeu a ler. E é TDAH. E aí, conforme a gente foi avaliando, realmente ele tinha ele não era muito hiperativo, né? O TDAH dele deu desatento. Ele prestava atenção, memória operacional prejudicada, né? Ele tinha o que a gente fala que é velocidade do processamento, né? O tempo que a gente leva para processar a informação. Muito deficitária, né? Então ele demorava a processar a informação. Então ele já não prestava atenção. E o pingo que ele prestava, até ser processada, já tinha esquecido, né? Então, hoje ele entendendo isso, e quando ele também entendeu o transtorno, né? Que eu sempre explico, dou o diagnóstico, eu explico para a criança, não explico só para a família. Mas eu explico para a criança, porque ela tem que entender também. Sim. O que está acontecendo com ela, por que ela age assim. Não para ela justificar, é o que eu falo para ela. Não estou falando que é para justificar e para você ser bagunceiro, não. Mas para você entender que nem sempre você vai conseguir controlar seus impulsos. Que nem sempre você vai conseguir ficar sentado 4 horas, 5 horas, né? Ele não vai conseguir. Então, ele precisa dar uma voltinha, né? E eu brinco, esse meu aluno, eu falava com ele, né, que ele fazia assim, ele assistia 10 minutinhos da aula e saía para dar uma volta. E eu não esquentava, porque eu sabia que ele precisava dessa voltinha. Às vezes eu tinha que ir buscar porque ele exagerava, mas ele precisava dessa voltinha para acalmar o coraçãozinho dele, né? E era assim, e funcionou. E ele conseguiu aprender um pouquinho, não conseguiu aprender muito, mas conseguiu desenvolver um pouquinho. Ou seja, é tudo uma questão de a estratégia certa para aquela pessoa, né? Porque também acho eu acho que não é possível dizer que há uma estratégia correta para lidar com todas as pessoas portadoras de TDAH, mas você pode adequar as ferramentas que vão funcionar. Às vezes funciona para um, não funciona para outro. Eu tô conseguindo ser clara? Então é possível você não desperdiçar, porque quando a gente fala de desafiar o TDAH, eu penso muito nessa questão de muitas vezes a gente não se condicionar a viver uma vida medíocre porque a gente tem uma blusa. Alguém até falou isso, alguma coisa nesse sentido, né? Falta usar uma blusa, né? Se eu voltar lá, né? Não é porque a gente tem alguma coisa estampada, um transtorno diagnosticado, que a gente vai se conformar. A gente vai trabalhar essas questões, vai procurar profissional, vai procurar entender o cerebral, né? Isso, depois de adulto, a gente pode fazer por conta, sem ter ninguém ali muito como você, vai ter o seu próprio pai e a sua mãe cobrando para trabalhar essas questões. Cortou seu áudio. Não ouvi o que você falou aí no final. Eu acho que eu tô com problema com o meu áudio, porque o meu suporte que tá aqui, que eu preparei previamente de última hora, bem TDAH isso, né? Eu não tô sabendo colocar para ficar na posição certa, na verdade. E às vezes eu encosto a parte do microfone embaixo do telefone, e aí prejudica um pouquinho o áudio. Você falou essa questão de deixar tudo para a última hora, né?
e a gente já entende que a percepção de tempo do TDAH, ela funciona diferente. Então, ele deixa tudo para a última hora porque ele sempre acha que vai dar tempo. Então, é comum. Os atrasos são comuns, né? Os atrasos são comuns, porque ele faz as continhas dele lá. Não, 10 minutos eu me arrumo. Só que esses 10 minutos dele é mesmo, sabe, uns 10 minutos que leva 20, né? Então, a pontualidade... Talvez alguém lá fora já entendeu que não vai dar tempo em 10 minutos. E ela tá te avisando que não vai dar tempo. Assim, não, cara, é óbvio que dá. Na cabeça da gente é muito óbvio que vai dar. Isso, exatamente. Na cabeça do TDAH, o tempo tá lá, tá? Tipo, vai dar tempo sim, eu vou conseguir em 10 minutos. E aí, nunca dá tempo. Aí ocorrem os atrasos, a questão do planejamento, né? De se planejar, de organizar as ideias, também é prejudicado, também é deficitário, então tem dificuldade para planejar as coisas, em fazer as coisas em fazer as coisas. O comentário dela. Você tá rindo também, né? Comentário da Cristiane. Então, assim, em fazer as coisas, né, executar as coisas, primeiro isso, depois né? Ele tem essa dificuldade, né, de planejar as coisas. Então, ele começa a fazer uma coisa e ele quer pular etapas, sabe? Aquele pessoal que não lê manual de instrução. Ele E depois tem essa se dificuldade. ferra. E depois se ferra, né? Manual é essencial. Gente, eu já não gosto de cozinhar. E quando tem que ler a receita antes. Aí outro dia eu fiz alguma coisa aqui, eu falei pro meu marido, eu falei, não, mas aí eu acabei fazendo, eu não segui a receita, não. Eu acabei fazendo do meu jeito, que é pra variar, né? E tem o da criatividade também, que é importante falar. Não pode deixar, ainda mais eu que trabalho com artesanato, não posso deixar de vender meu peixe, né? É o lado, claro, entre aspas, positivo do TDAH. Por que a gente é tão criativa, Alessandra? Explica para nós em termos científicos. Não tem nada que diga que todo TDAH é criativo, tá? Mas não é uma regra. A criatividade não é uma regra, assim como não é uma regra ser menos inteligente, também não é uma regra. Então, é possível ser super inteligente, né? Super dotado e ser TDAH? É possível, a gente chama até de dupla excepcionalidade. Por quê? Porque a atenção, a memória, ela afeta a sua inteligência, né? Mas é possível, né? Mas não tem um critério assim, né, de diagnóstico que todo TDAH vai ser criativo. O que pode acontecer é porque, por exemplo, no seu caso, a sua hiperatividade é tanta que você consegue absorver, vamos dizer assim, para o lado criativo, né? Então, por exemplo, você se dá bem com a comunicação. Por quê? Porque a sua fala, entendeu? Devido também ao TDAH, ela ajuda, né? O seu transtorno te ajuda nesse sentido, de ter uma fala, né, mais eloquente, tudo, nessa necessidade de falar, então, para a área de comunicação, é muito legal. Mas isso, né? Assim, isso que você está falando é uma característica, é natural que a pessoa com TDAH ela tem uma desenvoltura maior em relação à fala? sim, a linguagem, ele tende a falar mais. A linguagem ele fala mais, mas porque assim, há uma diferença de falar muito e ser articulado, não é? Não, sim, ele vai falar mais. A articulação vai depender de como vai estar a memória operacional dele, né? Então, algumas pessoas realmente vão ter TDAH e vão ter uma linguagem prejudicada, que vão falar mais, vão falar embolado, vai trocar letra, né? Vai engolir palavras. Com a fono também, né? Um fonoaudiólogo também é importante. Isso, a importância... Deixa eu achar aqui, ó. Alguém fez um comentário que eu queria e eu perdi. Eu não sei mexer nisso, né? A Rayane colocou assim, eu nas aulas de psicologia me encaixava em tudo, a gente sempre se encaixa tudo, porque esses são sintomas, né? Aquilo que a gente falou do diagnóstico diferencial. Os sintomas, eles são tudo muito parecidos, então
Por isso que é importante você fazer uma avaliação, por isso que é importante você procurar um profissional, porque ele vai saber falar, ó, é isso ou não é nada. É até seu jeito de ser, né? Seu jeito eloquente. Tem pessoas que são eloquentes, são mais extrovertidas. É o jeito da pessoa, a personalidade da pessoa. E às vezes confunde isso com TDAH. Fala demais, tal, não sei o quê. É realmente só a personalidade da pessoa. Por isso que é importante a procura do profissional, a gente não se autodiagnosticar é, em lives, né? Assim, a gente aqui está dando sintomas, a gente está falando sobre. Então, se você está vendo que você se encaixa, procura o profissional para ver se realmente é isso, né? Ele vai conseguir te explicar certinho, né? Olha, é assim, mas é da sua personalidade, você não tem nenhum problema de desatenção. Você está passando por um momento estressante, né? Então, você tá mais ansioso, então você está mais atento devido à ansiedade, né? Sua memória está ruim devido à ansiedade, devido a um outro transtorno, né? Igual no meu caso, o transtorno bipolar, na mania, eu fico totalmente desmemoriada. E aí eu fiz um teste de memória num curso, a professora virou assim, ficou assustada comigo, né? Eu fiz um teste de memória, aí ela me chamou no canto, né, para falar, tal, não sei o quê. Aí depois eu falei para ela, não, eu tenho transtorno bipolar. Aí ela falou assim, então tá explicado. Mas você tem que procurar ajuda, porque sua memória não tá boa, né? Mas ela entendeu o diagnóstico diferencial aí. A Anne é uma amiga minha que também tem TDAH. E ela falou, tá tudo explicado a nossa falação, né? Porque é cada podcast que vai e que volta, e eu ainda falo muito mais do que ela. Mas é por fase também isso, né, Carla? Tem umas fases que tem alguns fatores também que acabam acentuando, eu diria assim, os sintomas do TDAH. Por exemplo, a ansiedade, né? Eu tinha essa live para fazer hoje, então eu sei que durante os dias que antecedem essa live, como é uma coisa diferente para mim, fora do meu cotidiano, então eu vou estar falando muito mais, enchendo o saco das amigas, né? Que vão receber um monte de podcast. Eu já digo logo, gente, acelera aí para ouvir, é muita coisa. Isso. Eu topo a live sobre transtorno bipolar e eu quero essa com você, porque eu sei que essas questões aí de personalidade você manda mais que eu. Né? Eu venho do lado contrário, né? Eu venho como o diagnóstico, eu falo como é que eu consigo o diagnóstico e tudo. E a questão da inteligência, né? Olha, o amiguinho da minha filha tem TDAH diagnosticado, ele é o melhor aluno da sala, porque a inteligência dele não é prejudicada, né? Então, não é porque ele tem um transtorno que ele vai ser mau aluno. Mas a importância do diagnóstico é medicação, né? Quando necessário, aí a gente, caso a caso, né? Mas a medicação, por vezes, é muito necessária e muito importante, né? E medicação e as terapias, né? Terapia, aí eu vou puxar a sardinha também pro meu lado, terapia comportamental, né? Para ajustar esses comportamentos, compreender essas emoções, tudo. Então, é importante ter esse diagnóstico exatamente para isso, né? Casos de medicação, tem casos... Né? Esse tratamento, porque você fala assim, mas ele não tem problema na escola, então tá tudo bem. Mas o fato de você não tratar, você fala isso com muito mais competência do que eu, porque você, né, que é a profissional de saúde mental, e mas eu tiro pela minha experiência de vida. Eu cheguei, quando eu fui procurar um psiquiatra, um médico, para entender o que estava acontecendo comigo, eu já tinha passado, eu não sabia se eu tinha crise de pânico, porque eu tive crise de pânico, ansiedade, porque eram coisas que estavam fora do meu entendimento, que aconteciam comigo. Falei, meu Deus, a minha cabeça virava aquela loucura, tive burnout a ponto de não conseguir sequer levantar da cama. Eu queria produzir, eu queria trabalhar, que é típico, inclusive hiperativo, e eu não conseguia fazer nada disso por conta de um TDAH não diagnosticado e, consequentemente, não tratado. Então, isso é bem perigoso. Né? Então... Isso, Então, assim, eu acho que o intuito maior, né, eu acho que tanto da Edna como o meu, é de perceber os sintomas,
Tá com dúvida? Procura um especialista, procura um neuropsicólogo, procura um neurologista. Se você já faz psicoterapia, converse com o seu psicólogo e coloque, porque às vezes você está lá na psicoterapia, está falando de outras coisas, né? E o psicólogo não né, tá tentando ali tratar aquele assunto específico, né? Aquela fase específica. E aí você começa a ver que você tem aqueles sintomas e tudo. Então, conversa com o seu profissional, conversa com o seu psicólogo, né? Não deixe passar a importância da autoaceitação para melhorar a sua autoestima, né? Para você se compreender, entender. Para os outros também te entenderem, né? Então, assim, o TDAH tem problemas nos relacionamentos, né? Relacionamentos afetivos. Exatamente por causa da impulsividade, principalmente, né? A falta de atenção. Ai, você não prestou atenção em mim. E não é necessariamente porque a pessoa não te ama, né? Então, É importante. né? É fria, Isso, desinteressada, distante, coisas assim. Que eu ouvi. exatamente. Isso. E a questão da inteligência, gente, mais uma vez, pode ser muito inteligente, né? Até superdotado e ser TDAH. Eu não sei se isso é um engano, mas eu gostaria muito, assim, porque é uma coisa que me alegra, sabe? Que dizem assim, olha, geralmente, quem tem TDAH e outros transtornos da aprendizagem, são pessoas que tendem a ter um QI mais elevado, porque são pessoas que acabam se esforçando muito mais para aprender. Então, esse exercício que a gente faz no processo de aprendizagem, para focar, por exemplo, né, para retomar determinados assuntos várias vezes, enquanto a pessoa neurotípica, de repente, foi lá e fez da primeira vez, ela viu, aprendeu, fez, reproduziu, e a gente precisa ir várias vezes por conta da desatenção enfim, o excesso de pensamento e tal. Então, isso acaba criando, o cérebro é plástico, né? Então ele acaba se exercitando muito mais nesse sentido. Então, há uma teoria, eu não sei se você concorda, mas há uma teoria nesse sentido. Eu discordo dessa teoria, porque, assim, a gente entende que a inteligência ela é multifatorial, então, não é só isso que envolve inteligência, não é só a facilidade de aprender, a facilidade de aprender é um dos fatores, mas, por exemplo, pela pessoa ter a atenção prejudicada, a inteligência dela tende a cair. Exatamente por isso, né? Porque o esforço é maior, o esforço cognitivo é maior. Isso sou eu, Alessandra, falando, tá? Sim, de todas as pessoas que eu já avaliei, não são tantas assim, mas já tem uma dezeninha de pessoas que eu já avaliei e que eu vejo que a memória da pessoa também acaba sendo prejudicada. Então, assim, um dos fatores diagnósticos é a memória operacional e a velocidade de processamento serem prejudicadas, né? Então, assim, às vezes ela dá uma velocidade de... O último caso que eu estava fazendo hoje, o relatório dessa paciente, a inteligência dela deu na média. Só que a gente tem 4 índices para medir a inteligência. Dos 4 índices, 2 delas têm notas menores, vamos dizer assim, entendeu? Então, outros têm notas tipo, média superior. E os outros índices têm média inferior. Não estão em prejuízo. Está na média, ok. Mas ele está prejudicado. Então, a inteligência dela acabou tendo um númerozinho diminuído exatamente por isso, por causa da memória e por causa da velocidade de processamento. Outra coisa que acontece, é o que você falou, o esforço mental é maior. Então, o cansaço também é maior, né? Isso. Então, você, é confundido, às vezes, com preguiça, né? Esse cansaço. A criança está lá, ela tá dizendo que está exausta. E aí alguém vai, mas cansada de quê? Gente, era uma coisa que eu... Nossa, isso me tirava do sério. Mas cansada de quê? O que você fez, né? Por que tá cansada? E eu, de fato, estava exausta. Relações sociais, por exemplo, me cansa bastante. E aí, assim, às vezes se confunde até com o transtorno do espectro autista, que algumas pessoas preferem não interagir socialmente, porque elas ficam com medo de falar besteira, sabe?
Fica Por se falar demais. controlando, né, para não falar ali, e aquilo cansa. Ou então acaba tendo um desgaste também com a pessoa e fica remoendo aquilo depois, se arrependendo depois. Então, assim, Então, as interações sociais, por vezes, também acabam prejudicadas. Né? Igual uma criança, de tanto falarem que ela é burra, que ela é burra, que ela é burra, ela se isola, uhum. né? E aí você fala, ai, olha, a interação social dela tá com problema, tá dentro do espectro autista. Não, ela é TDAH, né? E fora as questões sensoriais, eu não sei se você tem questões sensoriais, de barulhos, Barulho, de sim. Barulho muito hipossensibilidade, alto, me incomoda, toque, toque. Não é toda pessoa que me toca, me dá uma espécie de gastura, né? Como a gente diz. isso. Teve alguém que falou alguma coisa aí que me lembrou a história, eu acho que foi a Lê Atelier, que eu conheço, por sinal, que é uma querida. Ela falou uma coisa, quando ela falou do amiguinho que tem TDAH, aí lá mais embaixo ela falou, quando o assunto é abordado, tem que pesquisar sobre o assunto. Aí eu lembrei da questão do hiperfoco, né, Alessandra? Que a gente, Para, quando esse comentário. gosta de um assunto, meu Deus, ninguém aguenta. Ninguém Porque a aguenta. gente quer falar daquilo o tempo todo, a gente quer comer aquilo com farinha, a gente quer voltar. Fala Isso. mais, fala mais, do ponto de vista É. funcional. Não, mas é isso mesmo. E aí é o hiperfoco que acontece também, pode acontecer com o TDAH, né? De aí vai de cabeça, cai de cabeça, e aí a gente tem um problema. Álcool, drogas, né? Jogos, compulsões, também é uma Compra, problemática que né? pode. Isso que pode afetar o TDAH, né? Então, é, tanto que tem um teste que um dos fatores é risco legal. Então, o risco que essa pessoa tem com álcool, com droga, então, né, de ter problemas mesmo de drogadição, de alcoolismo, é maior. É maior, principalmente devido à impulsividade e, por vezes, e a questão da autoestima, que também influencia muito nisso. Eu acho que já deu, né? 1 hora, meu celular está descarregado. Vocês têm perguntas, alguma coisa para a gente encerrar, gente? Eu tenho um monte de coisa que passa pela minha cabeça que dá para a gente falar. Então, cara, que hora Se for a gente aqui pode ficar fazer outra falando, live, né? Agora que a gente está né, com a já distância. estamos craques, né? Meu cabelo já tá secando e não tem creme aqui em casa. Olha, a coisa tá feia aqui. A gente não comprou creme esse mês, que na verdade meu marido rouba meus cremes, né? E aí ele roubou meus cremes de pentear e eu tô sem creme de pentear. Meu cabelo já tá secando. Ó, Então, cabelo crespo. Né? é o sinal, né, do É, universo. o E meu celular tá descarregando. Meu celular não é iPhone, mas só vive na tomada. Olha, então ele já também já tá Isso é uma morrendo. crítica aos iPhones? É uma... Hã? Isso aí foi uma crítica velada às iPhones da vida? Claro, eu sou Samsung maníaca. Eu acho legal. A Ricardo disse, sempre bom poder falar. Antes passávamos sem que ninguém nos percebesse. É verdade. Hoje a gente tem até a questão agora, né, do girassol que nos representa lá. Também é um assunto legal para a próxima live, né, Alessandra? Eu acho que eu topo a questão da raiz, da gente falar sobre o transtorno bipolar, que também causa uma confusão assim, de diagnóstico muito grande. É um diagnóstico bem difícil até de ser feito. Psiquiatras têm dificuldade, não é todo psiquiatra que consegue diagnosticar transtorno bipolar, transtorno borderline. São diagnósticos bem difíceis mesmo, assim. Tem que compreender muito o ser humano para poder fechar o diagnóstico. É comum também confundir o TDAH com o autismo, né? No início quando vai diagnosticar, né? A gente tem muitas características em comum, né? TDAH Sim, tem com muitas autismo. características. E é muito comum a dupla excepcionalidade, né? Então, a comorbidade TEA com TDAH também é bem comum, né? Até a gente consegue fazer um diagnóstico mais cedo, né? 2 anos, 1 ano e pouco, já consegue fazer o diagnóstico, mas TDAH, geralmente ele é mais tardio mesmo, porque o TDAH a gente também tem que ver muitos comprometimentos, né? Então, o quanto que essa hiperatividade afeta a vida da pessoa,
o tanto que essa desatenção afeta a vida dessa pessoa, para conseguir fechar o diagnóstico de TDAH. Então, eu geralmente Alessandra, espero 6 anos, né? Na 6 anos escola, de idade, aprendizagem né? de idade, 6 anos de idade. Então, eu espero estar na escola, na fase de alfabetização, até 5 anos, assim, porque para mim, 5 anos de escola particular já começa a alfabetizar. E aí a gente começa a notar que os prejuízos são grandes, né? E até porque tem um desenvolvimento normal da criança, gente. Criança até 4, 5 anos, ela é hiperativa. Uma criança de 4, 5 anos que fica quieta, tem que, né? Eu já, opa, aí tá errado. Né? A desconfiança é uma coisa. É o desenvolvimento é o desenvolvimento normal da criança, ela é agitada mesmo, né? Então, quando dá 5 anos para 6, que começa a forçar a escola mesmo, aí eu espero até essa idade. Ah, tem psicólogo que faz diagnóstico com 3, ok, tá bom, né? Vai lá. Eu, Alessandra, espero 5, 6 anos. De 5,5 para cima. Eu espero. Para ver os prejuízos bem legal. Até por causa da questão das testagens também. Testes para menos de 6 anos quase não tem, né? Então é mais difícil você levantar quantitativamente os prejuízos, né? Mas a gente, às vezes, por exemplo, você vê crianças muito impulsivas, com 4 anos, ela também não tem esse controle inibitório, né? Tá dentro do percurso dela. Ela vai aprendendo com o tempo. Então, por isso que eu gosto de esperar um pouquinho mais. Perfeito. Mas também não pode esperar muito. Porque senão começam a acumular problemas, né, Alessandra, como a gente falou. Alessandra, Opa, você ia falar mais alguma coisa? Só questão disso, assim, se você percebe que seu filho, Alessandra, eu acho que ele passa do limite da hiperatividade, mas ele só tem 4 anos, coloca na terapia. Vai fazendo terapia, sabe? Vai buscando alternativas, vai fazendo terapia comportamental para ele ir aprendendo a se regular. Aí sim, ó, fez terapia. Não, ele tá desde os 3 anos na terapia, deu 5, deu 6. E a gente não observou melhoras, aí a gente vai pro diagnóstico de fato. Okay. Bom, eu amei fazer essa live contigo, aprendi mais com você. Eu acho que você faz isso muito bem. Eu acho que você nasceu para fazer live, viu? Esse negócio de tô com vergonha. Eu acho que você jogou muito bem. E como que a gente faz para te achar agora? Eu quero me consultar, eu quero fazer né? Eu preciso de um laudo, né? Que é o teu ponto forte, né? Que é viabilizar o laudo neuropsicológico. Como que faz? Então, a questão da neuropsicologia, eu só tenho presencial. Existem pessoas que fazem, eu ainda não me sinto capacitada para fazer avaliação online. Então, é algo que eu estou aprendendo ainda, já estou comprando uns testes para fazer online e tal, e tudo, já estou começando a aprender sobre, né? Mas ainda não faço. É algo que talvez até o final do ano eu consiga fazer. Mas presencialmente, eu atendo aqui em Brasília, então quem for de Brasília, estou aí, atendo no Sudoeste e atendo em Águas Lindas de Goiás, né? Para avaliação neuropsicológica, né? Que é para onde eu estou indo. Eu ainda faço psicoterapia, ainda faço, mas eu estou buscando o caminho de ficar só em um, né? E dá aula também, né, Alessandra? E dou aula, ainda falo. Ainda dou aula ainda. Ainda dou aula na rede pública aqui do DF também. Mas se tiverem dúvidas, quiserem conversar, meu perfil deixa eu ver qual que é meu perfil. Alessa Matos Psique aqui no Instagram. Segue ela Então, lá, gente. O pessoal que tá no meu, vai lá dar esse help para nós. Pode mandar direct, a gente tira dúvidas. Eu conheço profissionais de várias partes do país, né? Eu faço parte de grupos de neuropsicólogos do país inteiro. Então, né, precisa, eu sou Santa Catarina, fala que eu vou, né, te indicar um profissional que possa te atender presencialmente aí. Eu não tenho essa ganância profissional, então se eu puder indicar, eu vou indicar. Precisando de psicoterapia, né? Então, eu atendo
Eu prefiro presencial. Sim. Mas eu tenho muita gente. Na live, eu tenho aqui a Carla, que está na live, que é de Brasília, a Samara de Brasília, a Cristiane está aí bem pertinho. São pessoas que eu conheço, que estão aí, mais algumas talvez eu não conheça, que estão aí em Brasília, ou que podem também indicar. Eu não moro em Brasília, mas Mas posso assim, indicar em Brasília. se tiver de outro estado também, eu tenho várias indicações de profissionais que eu confio, né, que eu conheço. Sim, são bons profissionais que eu posso indicar também, mas o meu perfil é esse, Alessa Matos Psique, aqui no Instagram. É só me procurar que eu Ótimo. Ótimo. estou à Gente, quanto a disposição. mais, muito obrigada a vocês que assistiram a nossa live. Eu espero de coração, assim, ter somado ao conhecimento que vocês já têm, o que vocês já ouviram falar sobre o TDAH. E se você está desconfiado, você ainda não tem o diagnóstico, eu te digo por experiência própria, procure um profissional, leve seu filho lá, tira essa dúvida. Às vezes nem é o TDAH, né, mas tira a dúvida, para que ele não venha acumular prejuízo. Hoje ele é uma criança, talvez você esteja percebendo uma dificuldade na escola que você acha que supera, por exemplo, com uma aula de reforço, por exemplo, né? Mas na vida adulta ele vai ter dificuldades profissionais, dificuldades nas relações afetivas, né? Coisas que ele vai precisar lidar inevitavelmente na vida adulta e que se ele começa a trabalhar já de agora, ele vai evitar uma série de problemas que vão acumulando aí ao longo dos anos por conta de um transtorno não tratado. Tá bem? Eu também adorei. Obrigada, Gente, viu? Obrigada. Obrigada. eu só tenho a agradecer e agradecer a Edna, principalmente, assim, por esse encorajamento, né? Por esse encorajamento mesmo que ela deu. Morrendo de saudade, assim, uma pessoa que, né? Foi minha amiga mesmo, assim, né? A gente tem altas histórias aí, altas histórias da adolescência. Obrigada a todos que ficaram, né? São uma hora e meia aqui com a gente, porque a gente fala pra caramba, né? E nossa artista, né? Não é artista, gente, ela botou a criatividade aí em voga. E eu topo duas lives que eu queria fazer, que eu me encorajei agora. A do transtorno bipolar, e eu gostaria muito que a Edna fosse mediadora. E eu queria fazer uma live sobre o transtorno do espectro autista, que é um tema também que eu sou apaixonada, que eu gosto de estudar, né? Que também está sendo muito diagnosticado, mas que tem suas nuances que a gente precisa entender também. Sim, perfeito. Então a gente vai conversando. Eu creio que você vai fazer a live com a. Como que é o nome da sua amiga psicóloga também, que participou da live? A Rayane, Rayane? isso, mas você vai ser mediadora, você vai estar. Muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada. É um privilégio mesmo. Eu aprendo muito, muito. Muito obrigada. Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Sigam-me também lá na minha página. Sigam a Alessandra. Indiquem o nosso trabalho, porque é assim que a nossa intenção é chegar longe com conhecimento. É isso. Então, eu não sei como é que desliga, como é que sai. Tchau, Tchau, gente. gente. Tchau. Boa noite. Ai, boa noite.